Olá, estamos aqui hoje para tratar de um tema um tanto quanto crescente no meio tecnológico, a engenharia de software baseada em componentes. O episódio será apresentado por mim, Davi José. Estevão Rodrigues. E eu, Lorraine Maraíze. Antes de tudo, gostaríamos de explicar o que é um software, dessa forma os conceitos que iremos abordar aqui ficarão mais claros. Software é basicamente um programa que diz ao computador o que fazer. Imagine que um software é como uma receita que o computador segue para realizar tarefas, como abrir um documento, jogar um jogo ou navegar na internet. Se você entendeu o que é um software, será mais simples compreender o que é um componente. Um componente, no contexto do software, é uma parte ou um elemento de um programa de computador que realiza uma função específica. Por exemplo, em um software de processamento de texto, um componente ele pode ser responsável pela formatação do texto, outro pela verificação ortográfica e outro pela impressão do documento. Cada componente, então, tem sua função distinta e pode ser combinado com outros componentes para criar um software mais complexo e complexo. Agora que temos bem definido o que é um software, precisamos entender do que se trata o tema desse podcast, a engenharia de software baseada em componentes, ou CBSE. CBSE responde à demanda por sistemas de software rápidos, econômicos e de fácil manutenção. Destacada por Dr. Puneet Goswami na 8ª Conferência de Tecnologia da Informação da próxima geração de 2018. A CBSE é uma abordagem inovadora frente aos desafios do crescente mercado tecnológico. Uma explicação mais concisa desse conceito pode ser encontrada em um artigo de 2015 na Conferência Internacional de Inteligência Computacional e Tecnologia de Comunicação do I3E, escrito pelos professores de Engenharia da Computação Arti Tiwari e Partha Sarathy. Elas afirmam: ao considerar vários pontos de vista para a definição de um componente, sugerimos uma definição geral de componente, como um produto de software reutilizável, desenvolvido e implantado de forma independente para realizar funções específicas, com interfaces bem definidas. A CBSE introduziu mudanças significativas que desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e manutenção de software. Suas vantagens em relação aos métodos tradicionais de engenharia de software incluem a reutilização em larga escala, com foco na construção de sistemas compostos por componentes prontos para uso, em vez de criar o sistema do zero. Entendemos esse conceito? É necessário entender como os componentes são feitos ou usados na CBSE. Fritz Bauer, primeiro da engenharia de software, ele defendeu a ideia de compre, não construa, na engenharia de software baseada em componentes, focando em compor softwares a partir de componentes prontos, em vez de desenvolvê-los do zero. No mesmo artigo citado anteriormente, da doutora Puneet Goswami e Kiran Narang, foi detalhado o ciclo de vida da CBSE, que começa pela identificação das necessidades dos usuários, seguida pela seleção dos componentes que melhor atendem esses requisitos, dos quais esses componentes são então organizados em uma biblioteca para uso no sistema, adaptando-os conforme necessário para se encaixarem no projeto do software. Nesse mesmo artigo, foram apresentadas as duas formas de componentes de terceiros: pronto para uso comercial, COTS, ou de código aberto. A diferença reside no fato de que os COTS geralmente possuem uma licença de software restritiva, implicando custos de licenciamento e limitações de customização devido às restrições da licença. Por outro lado, o código aberto possui diversas licenças, mas em geral são distribuídas como uma licença que permite aos usuários acessar, modificar e redistribuir o código-fonte sem custos e com alto nível de flexibilidade e adaptabilidade. O artigo escrito por Sakshi Patel e Jadeb Kaur, em 2016, apresenta respostas para uma pergunta muito interessante. O que são métricas e quais são utilizadas em um software baseado em componentes? Basicamente, o termo métricas refere-se a um grau de influência que um sistema, componente ou processo tem sobre as propriedades dos dados. Para medir, melhorar e prever a qualidade do software, métricas são necessárias. A abordagem orientada a objetos, a abordagem baseada em componentes e a abordagem distribuída são algumas das várias abordagens disponíveis para o desenvolvimento de métricas de software. Essas métricas são valiosas para avaliar diferentes aspectos dos componentes de software, incluindo adequação, complexidade, reusabilidade e portabilidade. Existem métricas disponíveis, como as métricas de produto, mas essas não são suficientes para estimar a complexidade dos componentes, pois a complexidade dos componentes afeta o tempo, o esforço e o custo, por exemplo. Para construir métricas que sejam eficazes, você deve primeiro identificar os elementos essenciais do trabalho. Divida-os ou decomponha-os em subcategorias. Após isso, essas categorias mais refinadas aparecem nas características. Com base nas definições métricas, essas características são usadas para obter as métricas necessárias. O artigo apresenta uma variedade de métricas que estão relacionadas à avaliação de componentes de software de várias dimensões.
As métricas envolvem questões complexas, bem como fórmulas e cálculos para sua definição. Além disso, o artigo apresenta diversas métricas que respondem à questão de usar ou não a engenharia de software baseada em componentes. Ademais, o texto apresenta o benefício da reusabilidade de software, que é permitida quando o uso de componentes é adotado, aumentando a produtividade, velocidade e qualidade de um programa, além de reduzir o custo. A implementação de componentes ajuda a melhorar implementações futuras do mesmo, pois cada vez que ele for implementado, novos problemas podem ser encontrados e resolvidos, ajudando a prevenir riscos para projetos futuros. A reusabilidade de software é um investimento de tempo e dinheiro que irá se pagar ao longo de alguns reusos. A engenharia de software baseada em componentes melhora o desenvolvimento de software ao promover a reutilização de componentes pré-existentes, sejam eles comerciais, prontos para uso, COTS, ou desenvolvidos internamente. Isso resulta em uma maior qualidade e produtividade do software, além de reduzir o tempo, esforço e custo de desenvolvimento. A aplicação de métricas específicas para avaliar a complexidade dos componentes e outras características de qualidade, como a reusabilidade e a portabilidade, permite antecipar e gerenciar riscos, garantindo uma melhor adequação às necessidades do projeto e a otimização dos recursos. Em contrapartida, como explicado por Arti Tiwari e Partha Sarathy em seu artigo, a engenharia de software baseada em componentes mal aplicada pode causar problemas de qualidade e segurança do sistema de software. Isso ocorre devido à reutilização de componentes sem avaliação adequada de qualidade, levando a falhas de integração e vulnerabilidades. Muitos desses componentes vêm de terceiros, dificultando o controle de qualidade. Confiar cegamente em componente de qualidade incerta pode ter consequências graves, especialmente em sistemas críticos. Assim, avaliar e garantir a qualidade dos componentes é crucial no CBSE, para garantir a confiabilidade e segurança do software. A engenharia de software está se transformando para criar sistemas mais rápidos, baratos e de alta qualidade em um cenário tecnológico complexo. Métodos ágeis como o Scrum se popularizaram pela flexibilidade, apesar de críticas sobre sua falha de detalhamento. Alan Brás, Cecília Mary Fish Rubira e Marco Vieira propuseram uma nova estratégia, o Scrum mais CE, que mistura práticas ágeis com um foco especial na qualidade e robustez do sistema, incluindo um novo papel de proprietário da arquitetura e testes mais rigorosos. Esse método mostrou-se eficaz, melhorando significativamente a qualidade do software com menos erros, mesmo que as entregas sejam menores, demonstrando ser uma abordagem valiosa para desenvolver software confiável de forma ágil. E assim, concluímos nosso episódio sobre engenharia de software baseada em componentes. Este episódio de divulgação científica foi desenvolvido na disciplina de Introdução à Pesquisa em Informática, lecionada pelo professor Lesandro Ponciano, no curso de Engenharia de Software da PUC Minas. Muito obrigada!